pessoal, eu sou Verônica Silva e hoje é dia de Vê na TV. Bora rever comigo minha participação no Faça Você Mesmo. A gente pintou a pera, mas não só pintou. Eu ensinei também a base do desenho de uma pera. Bora lá pra aula? Chegou a hora, Brasil! Agora você vai aprender o passo a passo para você fazer uma linda pintura de cesta com frutas e copo de leite. Olha que trabalho maravilhoso, digno de aplausos, meu Brasil! Olha só! Dá até dó de usar esse pano de copo, hein? Ah, mas é para usar. Vamos ver com ela se ela deixa a gente usar. Verônica Silva, seja muito bem-vinda! Obrigada, Rogério. É para usar ou é só para decorar? Assim, pano de copa a gente usa pra decorar. Ah, é? É, que é aquele mais engomadinho. Certo. Pano de prato a gente usa pra enxugar a louça. Mas o pano de copa e o de prato é da pessoa, ela faz o que ela quiser. Olha, eu já vi, eu gostei dessa sua definição, mas eu já vi mulher brigar com o marido porque usou o pano lá que tava decorando fogão. Eu, por exemplo, brigaria. Foi lá e foi secar a mão no pano. Não pode, não dá. Então eu já tenho aqueles panos de prato que ele pode usar e os outros é pra decorar. Esse aqui, pode usar ou não? Esse, com uma pintura mais elaborada, eu indicaria para decoração. Para decoração. Isso. Né? Porque daí a gente limpou o fogão, deixou bonitinho, coloca lá em cima. Colocou lá para decoração. Não é? Ah, então tá certo. Então vamos deixar bem explicado. Isso. Mas eu vou falar um negócio, o maridão e a criançada não vai saber disso. Não, a gente tem que desenhar. Desculpa, mas a gente tem que desenhar, sabe? Pô, eu tenho que defender agora, eu tenho que me defender aí. Ô, Verônica, nós vamos fazer toda essa pintura? Ela inteira não tem como, mas eu quero dar algumas dicas, principalmente de preenchimento, luz e sombra, para ficar mais fácil da gente desenvolver um trabalho. Ah, tá. Tá? Então vamos começar aí. Como é que você vai começar a sua aula? Bom, aqui eu trouxe aquele pano que a gente traz às vezes para fazer alguns exercícios, tá? E eu quero primeiro mostrar como a gente desenha, tá? Então eu vou fazer uma pera, que é uma das frutas mais fáceis que tem no desenho, mas que dá pra gente pegar muita dica importante. Para poder desenhar, eu vou usar um lápis 6B, aquele que tem uma ponta um pouquinho mais grossa, né, do que o lápis normal que a gente usa na escola. E com esse lápis 6B a gente vai fazer o seguinte, eu já deixei uma pronta, eu só vou mostrar como a gente faz. Faz uma bolinha maior e uma bolinha menor, tá vendo? Tá. Fica totalmente desconexo. Mas aí a gente vai juntar assim, ó. Posso aumentar um pouquinho mais a outra bolinha. E aí, ó, o desenho da minha pera fica formado, ó. Certo? Perfeito. Claro que a gente faria isso num papel, porque daí depois para passar para cá não tem como apagar essas linhas. Quer dizer, você pega formas, isso. Né? Não é que você vai desenhar a pera direto, você vai pegando formatos geométricos que se assemelham à pera e depois você vai afinando o desenho. Exatamente, afinando o desenho. Isso a gente faz em qualquer tipo de desenho. É fruta, é cesta, é figura humana, é animais, qualquer tipo de desenho você trabalha com figuras geométricas. Olha, gostei. Fica mais fácil assim. Fica mais fácil, né? Então nós vamos aprendendo até a desenhar. Tá vendo? Olha lá, gostei. Bom, agora a gente vai fazer a nossa pera. Então eu trouxe uma pera já riscadinha, tá? Pra ficar mais fácil, porque aqui é como eu falei, é só um pano de exercício pra que eu pudesse mostrar pra vocês. Isso é interessante também, quando a gente tá começando a pintar, a aprender, tenham panos assim de exercício, porque eu acho muito importante a gente ter esses panos assim, ter esses exercícios pra você ver o que você fez, como você tá agora, depois de você ter exercitado, sabe? Então é muito importante. Porque tem uma evolução, né? Tem uma evolução. Eu mesma tenho muitas coisas que eu fiz lá atrás, porque eu pinto há bastante tempo, e coisas que eu fiz agora, por exemplo. Eu gosto de ver a evolução e explicar para os alunos o motivo de cada pincelada que a gente explica, para que essas pinceladas servem para você evoluir, tá? Legal, gostei. Bom, vamos começar a preencher então. Vou usar um pincel aqui, ó, que a gente chama de pincel chato, tá vendo? É um pincel que tem a ponta bem durinha. Certo? Para trabalhar com ele, eu escolhi algumas cores aqui, a gente vai fazer uma pera mais amarelada. Tá. Vou começar com essa divisãozinha aqui, ó. Vou pegar um tom mais puxado pro mostarda e vou fazer a divisão, ó. Só vou parar de mexer meu pincel quando acabar a tinta nele. Acabou a tinta, é como se eu estivesse limpando o pincel no tecido. Acabou, agora eu vou com as outras cores. Nessa parte aqui é o amarelo. Movimento circular, isso é bem interessante. Pode perceber que a pintura que eu tento fazer, né, que é a minha técnica, é mais puxado para o realismo. Certo.
Quando a gente está pintando o realismo, a gente tem que pintar o movimento da pincelada seguindo o desenho. Então, por exemplo, a forma não é arredondada, a minha pincelada também vai ser arredondada. Olha ó. que interessante. Posso vir e colocar um pouquinho mais do mostarda aqui. Mais nos cantos, né? Exato. Onde a gente trabalha já e a sombra. Exatamente, para fazer aquela divisão entre a parte mais gordinha e a mais fininha da pera. Aqui eu termino de preencher tudo de amarelo. Bastante tinta no preenchimento. Esse é o pincel certo de se usar no preenchimento. Por quê? Porque ele entra bem na trama do tecido. Como ele tem a ponta dele, né, as cerdas dele mais durinhas, que a gente chama de filamento firme, então ele entra bem na ponta, entra bem na trama do tecido, ó. Nós estamos ao vivo nesta quarta-feira com a Verônica Silva, que está nos ensinando aqui pintura em tecido. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar um WhatsApp agora no 12 997 50 2565. Nosso diretor está lendo todas as mensagens que chegam nesse momento. Diretor, depois você me fala se está chegando bastante aí, tá? Olha, ele tá falando que tá chegando muita mensagem, mas pode chegar mais. Então, vamos mandar mensagem, coloca a cidade e o estado. Se você tiver alguma dúvida e pergunta pra Verônica, a gente interrompe o passo e faz aqui ao vivo. Isso aí, agora é a hora, né? Agora é a hora. Aqui na parte de cima eu quero um pouquinho mais claro. O que eu vou fazer? Vou primeiro no branco e depois no amarelo. E aí eu vou, ó, com a mistura no pincel mesmo, eu não preciso fazer uma outra mistura. Eu vou passar aqui em cima. Pra quê? Exatamente pra gente dar aquele volume. Então, a parte de cima vai ter um pouquinho mais de luz e a parte de baixo um pouquinho mais de sombra. Ó, tá preenchida a nossa pera, certo? Certo. Eu já consigo ver a diferença entre um pedaço e outro, só com esses detalhes. Vamos ver com a imagem de cima pra gente ver lá o detalhe. Olha só. Tá vendo? Olha eu já aí. vejo, ó, a dobrinha. Uau! Já deu formato. Impressionante, hein? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou usar um pincel que a gente chama de ponta suave, tá? Que é filamento suave, ó. E aí a gente vai fazer os detalhes. Então eu vou pegar... Verônica, todo mundo consegue começar a fazer pintura em tecido? tecido? Todo mundo consegue. A gente sempre escuta assim, ah, pintura é dom. Pintura não é dom, é treino. Como qualquer outra atividade na vida, a escrita, o artesanato... né? Exato. Como a escrita, como o a artesanato é caligrafia. treino, é você tentar, errar, aprender com erro e fazer de novo. Verdade. Qualquer outra atividade, qualquer outra profissão é a mesma coisa. A gente estuda, a gente treina, a gente faz teste, é a mesma coisa. Verdade. Então assim, não é dom, é realmente treinamento. Gostei, gostei. Bom, agora a gente vai fazer um pouquinho mais de sombra. Vou pegar um pouquinho só aqui, ó, na pontinha do pincel, bem na pontinha mesmo. E aí a gente vai fazer, por exemplo, aqui. Agora é a hora dos detalhes. Ó, vou dar um pouquinho mais de sombra aqui. Eu quero essa pera um pouquinho esverdeada em alguns lugares. Vou vir aqui, ó, com verde pistache. Agora é a hora da gente fazer a nossa pera. Quer ela mais batidinha, você pode fazer mais efeitos, mais manchinhas, né? Porque aquela pera mais velhinha tem mais manchinhas. Certo. Quer uma pera mais esverdeada, põe mais verde ao invés de amarelo. Quer uma pera não tão batidinha, né? Não é fim de feira, aí você põe menos batidinha. Ah, não ficou pra xepa. Ó, então eu vou fazendo movimentos circulares e subindo. Eu quero ela um pouquinho avermelhada também, ó. Então eu vou pôr um pouquinho de nada aqui do lado. Bem pouquinho, né? Bem Porque assim pouquinho. você consegue controlar, né? Exato. Essa é uma ótima questão. Quando a gente está preenchendo, a gente pode pôr bastante, porque a gente precisa preencher a trama do tecido. Na hora do acabamento, menos é mais. Então, o que acontece? É melhor a gente colocar menos, porque eu posso colocar mais se necessário, do que colocar muito e não conseguir tirar. É verdade. Tá? Então, isso é na hora do importante. acabamento, sempre pouquinha tinta. Nem que eu precise pegar de novo, mas coloca pouquinha tinta. É porque a gente é ansioso, a gente já quer colocar muita tinta pra já preencher logo, né? Exatamente. Vai com calma, isso é uma dica também. Quer aprender a pintar? Tem que fazer com calma. Não dá pra aprender assim da noite pro dia. Mas também não é impossível de se aprender, né? Você só tem que ter paciência. Ó, então eu coloquei um pouquinho de vermelho. A banana ali tá perfeita, né? Nossa. Coloquei um pouquinho aqui de vermelho. Aí a gente vai brincando com as cores. Então, por exemplo, posso colocar um pouquinho mais de cerâmica aqui embaixo, ó. E aí eu vou fazendo essas manchinhas, tá vendo? Porque a minha pera já é um pouquinho mais passada. Então eu posso fazer as manchinhas. Agora eu vou trabalhar com um pincel ainda menor, mas com o filamento suave, tá vendo? A pontinha suave que a gente chama, ó, molinho. Vou pegar aqui o sépia, ó, e eu vou fazer as manchinhas que eu quero de batido. Tinta na pontinha do pincel e vou fazendo os desenhos assim, ó, livremente.
Aí vocês podem me perguntar assim, ué, por que agora você tá usando esse e antes você tava usando de pontinha mais durinha? Porque aquele era para preencher. Esse aqui é para fazer os detalhes. Então esse aqui, ele deposita tinta, ele não espalha. Ele é um pincel de pelo, né? Exato, esse é o de pelo. Ó. Tá, aí eu posso fazer mais manchinhas aqui. Tá vendo? Já tá saindo a pera, hein? Não é? Ah, eu quero que ela tenha algumas manchinhas verdes também. Venho aqui com mais verde, ó. E se a gente for observar, a mesma técnica que faz a pera, faz a banana, faz a maçã. Exatamente. Qual que é a diferença? O movimento da pincelada no preenchimento. Então, por exemplo, a banana eu vou preencher assim, seguindo o movimento principal do risco maior. Qual que é o risco maior? É esse aqui, ó, curvado. Certo. E a maçã, assim. Olha lá. Tá vendo? Então, para cada fruta, a gente vai usar os mesmos pincéis, o mesmo tipo de técnica no acabamento, só vai mudar a forma do preenchimento, tá? Perfeito. Por exemplo, aqui, ó, uma dica. Eu achei que eu coloquei muita tinta. Eu vou vir com um pincel mais limpinho e vou tirar um pouquinho, ó. Ainda dá, se caso... Ainda dá. Se tiver molhadinho, ainda a gente pode diminuir, ó, a intensidade. Tá vendo? Aqui deu uma diminuída na intensidade. Perfeito. E aí, a gente pode finalizar usando o pincel também molinho. A gente vem com o branco, e aí é outra dica que eu sempre dou, porque as pessoas costumam falar assim, Vê, não ficou, aqui você fez no programa, não ficou igual ao modelo. Por quê? Porque é o seguinte, gente, a gente tem que retocar depois, principalmente no realismo. Então, por exemplo, o branco, para qualquer tipo de branco, o tecido suga mais. Então, ele vai desaparecer depois de seco. Ele some um pouquinho. Então, a gente tem que fazer o quê? Secou, dá uma retocadinha. Ah, mas eu tenho que esperar 72 horas para secar? Não, é coisa de 15 minutos. Secou em 15 minutos, dá uma retocada no branco, tá? Legal. Então, eu venho aqui, ó. A gente coloca mais luz aqui em cima. Muitas dicas, gente. Essa é aquela aula para você favoritar e guardar para sempre. Isso aí. Ó, então eu ponho um pouquinho de luz aqui em cima e aí eu ponho também um pouco de luz aqui embaixo, ó. E também você estuda, né? Onde tá, na figura, de onde está vindo a luz, né? Exato. Aqui a gente está fazendo de uma forma aleatória porque é só um modelo mesmo de referência. Mas no desenho, por exemplo, que eu trouxe de modelo, a nossa luz principal está vindo do lado direito do desenho e a sombra, então, vai ficar do lado esquerdo do desenho. Ah, olha lá, ó. Nós estamos mostrando. Aí, tá vendo? Sempre no mesmo sentido, todos os elementos da figura. Isso. Perfeito. Assim já concluímos? Já concluímos a minha dica. Olha só. Ainda tem tempo, diretor? Como é que nós estamos de tempo aí? Você quer finalizar? Eu quero. Se eu puder fazer o cabinho, eu faço. Pode? Pode fazer o cabinho. Então ótimo. Vamos fazer o cabinho. Pode fazer. Vamos lá. Ó, o cabinho é bem simples. A gente pega o pincel molinho. Por que eu vou preencher com esse pincel molinho, mesmo não sendo um pincel próprio para preenchimento? Porque a área é bem pequena, tá? Então fica um pouquinho mais fácil da gente chegar nos cantinhos. Vou preencher aqui, ó. Quando eu estiver preenchendo com esse pincel, como ele não é feito com esse propósito, a gente tem que colocar bastante tinta na ponta, tá? Então, ó, preenchi, certo? Certo. Vou lavar o pincel só para tirar o excesso. Vou vir aqui com um pouquinho de branco e a gente vai fazer uma leve luzinha. Então, eu vou fazer, ó, sem alisar demais. O que é alisar? É pegar o pincel e ficar esfregando, não precisa. O jeito que a gente deixar marcado, ó, é o jeito que vai ficar. Tá? Olha. Então, o jeito que ficar marcado é interessante, principalmente assim em cabinhos, porque dá aquela textura de madeira, sabe? De tronquinho. Então, é legal a gente deixar assim bem texturizado. Prontinho. Aplausos para Verônica Silva, gente. Que verdadeira aula. Ainda mais para quem quer começar a pintar tecido, essa aula foi espetacular. Exatamente, aprendemos vários elementos para quem quer iniciar mesmo na pintura em tecido. Gostei, Verônica. E aí a gente vê a composição de todo o trabalho, porque claro, né, gente, o objetivo maior aqui é pincelar noções para vocês sobre pintura e tecido, porque uma vez que você captou todas as dicas que a Verônica apresentou, você consegue pintar qualquer elemento. Exatamente. Não é? Sim. Pode fazer flores, como a gente está vendo nos outros trabalhos. Olha só que impressionante esses trabalhos. Olha, esse coco tá lindo. Esse coco é difícil, Verônica? Não, não é difícil. Não é difícil. Quem que tá falando aí no Switch é que gostou mais das tangerinas? A Bruna gostou da tangerina lá do Switch. A Pauline gostou mais do coco. É isso? Olha lá, tá vendo? Tem fruta para todos os gostos. Tá a verdadeira banca aqui, ó. Que coisa linda, viu, Verônica? Parabéns para você. O diretor quer aprender o coco. Ah, a gente ensina o coco. Dá tempo hoje? Hoje? Tá bom. Pode
gente ensina o coco, dá pra ensinar sim. E aí, Verônica, você aceitou o desafio? Aceitei, desafio aceito, vamos lá. Olha, você é das nossas, hein? Sou. Aplausos porque ela aceitou o desafio. Eu já sei o que aconteceu. Eu conheço tanto o nosso diretor. Aliás, o diretor Raul precisa de um aumento por me aguentar, viu? Viu, Raul? Viu, Raul? Eu sei o que está acontecendo. A audiência disparou. Subiu a audiência. Então a gente está pedindo para você agora ensinar mais. Então eu tinha que aceitar mesmo, concorda? Exatamente isso. Vamos aprender então agora. Vamos lá. O coco, gente, é um pouquinho mais complexo, tá? Então eu vou dar algumas dicas pra gente poder fazer, pra vocês desenvolverem o trabalho. Já risquei aqui o coco enquanto, né, eu tava no intervalo, então já risquei aqui. Como eu falei, quando a gente muda de fruta, a gente tem que seguir o risco principal. Então qual que é o risco principal da parte da casca? Curvado. Quando eu for preencher, eu vou trabalhar, ó, curvado. Só que, para dar aquele degradê para já dar profundidade no preenchimento, eu já vou mesclando as cores. Então, eu fui com o sépia, agora eu vou com mostarda, volto com o sépia, ó. Tá vendo? E aí, eu vou fazendo uma cor entrar na outra, ó, com esse movimento. Que daí eu já vou formando o nosso degradê, tá vendo? Fica suave, né? Já fica suave. Posso colocar um pouquinho de nada do tijolo. E aí a gente vai brincando. Quando eu falo o verbo posso, é o seguinte. Quando a gente está pintando realismo, por exemplo, para pintar aquele coco, eu vi a foto de um coco real. Tá. Mas às vezes a pessoa pode pegar um coco que tem menos pelinho, que tem mais, que tem mais cor avermelhada, que tem mais cor, tá mais seco, então vai ter mais cor terrosa, né, o marrom. Então assim, gente, é para vocês usarem a imaginação, principalmente quando estiverem lidando com cores com elementos reais, tá? Então, ó, eu vou preenchendo toda a estrutura dele, tá vendo que já vai formando um pouquinho dessa forma que o coco tem, né, dos pelinhos que o coco tem, ó. Vamos lá. Bom, para dar tempo de dar mais dicas, eu não vou terminar de preencher. Vocês preencheriam toda essa parte dessa mesma forma, tá? Pincel em pé. Pincel de pezinho, seguindo o desenho, ó. Perfeito. Nessa parte tá curvado para esse lado. Continua curvado para esse lado, aí ele vai ficando reto, porque tá nessa parte, e aí volta curvando pro outro, ó. Tá. Certo? Perfeito. Aí, a gente vai começar a fazer o efeito de pelinho. Então, a gente vai pegar aquele pincel bem molinho que nós usamos na pera, certo? Vou trabalhar com cores mais claras. Então, ó, vou pegar, por exemplo, o amêndoa, né? E aí, ó, tinta na metade do pincel, a outra metade sem tinta. De novo, pincel de pezinho e a gente vai começar assim, ó. Ah, olha lá, os detalhes. Tá vendo? Aí vocês vão falar assim, poxa, Vê, mas o de lá tem mais. Entra aquele ponto que eu falei. Secou, eu vou fazer uma segunda camada de pelinhos. Ah, Por quê? Porque tem uma sobreposição, então é pelinho em cima de pelinho nessa parte. Olha, na verdade, é a fibra fazendo do coco, né? Mas a gente fala pelinho para as alunas entenderem, né? Sim, sim. Mas que é a fibra do associação, coco. Lembra, parece, né? Um pelinho de animal, tá. Aí eu venho na parte mais clara, eu venho com uma tinta mais escura, ó. E aí eu vou fazendo a fibra sobre fibra, que a gente chama de camada sobre camada, ó. Esperei secar, faço mais um pouquinho. E aí, o último detalhe nessa parte, para depois eu só dar uma pinceladinha no interior dele, a gente pega o filete, tá? Que é esse pincel de pontinha bem fininha, dilui um pouquinho de uma tinta. Então, por exemplo, aqui eu vou diluir um pouquinho do meu tom palha, do meu tom geada, ó. Vou diluir um pouquinho. E aí, com a pontinha dele, depois de tudo seco, que eu já fiz a segunda camada de fibras, eu venho fazendo aquelas que ficam mais aparentes ainda com o filete, ó. Max, arruma uma música de coco aí. Vamos ver. Do Havaí, no Havaí. Do Havaí. Sabe aquelas músicas? E naquele desenho tem um coco verde também, né? Tem. Com então. canudinho e Você tudo. vai dando ideia, o diretor vai pedir pra você pintar tudo, hein? Aí, então eu faria dessa outra forma, Quer tá? ver? Vamos mostrar? Lembrando, ó, que a gente vai fazer camada sobre camada. Faz uma vez, espera secar, faz outra, pra ficar bem cheinho como tá ali, tá? Entrou como uma dica extra aí. Exato. Essa sugestão que você nos traz aqui hoje de coco.
mas a Verônica vai voltar mais. Se você de casa gostou, manda uma mensagem pro nosso WhatsApp aí no 12 99750 2565, porque esse programa é assim, vocês que mandam aí de casa. Isso aí, gente. Quer que a gente ensina, a gente muda todo o roteiro para ensinar o pessoal aí de casa. Então, manda o WhatsApp e coloca aí a cidade e o estado de onde vocês estão nos acompanhando, viu? Viu como é bem fácil desenhar uma pera? Com formas geométricas a gente consegue desenhá-la. Aproveito para te convidar para fazer parte do meu novo curso de frutas. A gente vai aprender maçãs, peras e bananas. Se tiver interesse, me chama aqui no Zap. Para ajudar esse canal a crescer cada vez mais e eu trazer mais conteúdos para vocês, não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho. E claro, se gostou desse vídeo, curte e compartilha. Beijinhos e até a próxima!